Nós temos vários textos bíblicos que nos mostram acerca de várias verdades sobre os dons, sobre o que Deus nos dá. Nós estamos observando em Efésios capítulo 4 que Jesus, quando morreu e ressuscitou e foi aos céus, ele concedeu dons aos homens, concedeu dons aos seus agora salvos através da sua vida. E nós percebemos que aqui no versículo 11 do capítulo 4 de Efésios, nós percebemos alguns desses dons. Anteriormente, nos versos passados, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. No versículo 7 desse mesmo capítulo 4 de Efésios, é dito: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E aqui no versículo 11 diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós percebemos como Deus concede dons aos seus filhos, como Deus concede dons à igreja. E tudo isso para que a igreja seja edificada. Os dons não são concedidos para que nós possamos crescer de maneira pessoal, individual, ou de qualquer forma que envolva simplesmente a nossa própria pessoa. Não. Os dons que nós recebemos são justamente para edificar a igreja. São justamente para que nós possamos crescer diante de Deus através do meu dom que edifica o irmão, os irmãos, e através dos dons dos irmãos que me edificam, e nós nos aproximamos de Deus. E aqui no versículo de número 11 do capítulo 4, nos é mostrado esses dons de certos servos de Deus que iam à frente no evangelismo, na obra, na missão. Estes são aqueles que recebem esses dons de liderança, de estarem ali ensinando as verdades bíblicas para crentes, para descrentes. A gente percebe que fala sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Nós percebemos que existe uma riqueza de dons que Deus concede aos seus filhos. E o que nós devemos levar em consideração é que nós devemos valorizar as pessoas, os irmãos em Cristo, e devemos valorizar os dons que Deus deu a eles. E nesse caso aqui, pensando na liderança, valorizar os dons que Deus dá à nossa liderança, valorizar o dom do ministério, do pastorado, do ser mestre, do ensinar, valorizar aqueles que se focam, se esmeram no ensino da palavra, no aconselhar, no pregar, no evangelizar. Nós devemos valorizar estes. E nós percebemos que quanto mais o mundo vai passando os anos, mais a gente percebe como certas áreas da vida cristã necessitam de cuidados especiais, necessitam de pessoas capacitadas. E o ministério pastoral é um destes. Nós devemos valorizar esse dom que Deus dá a certos servos seus, para que nós levemos mais em conta, nós não sejamos como, ou nós sigamos o conselho que é descrito em Hebreus, para que nós obedeçamos aos nossos líderes mestres, nós obedeçamos e que nós honremos a estes, para que o fardo deles não seja maior do que o necessário. Nós devemos então juntos saber valorizar essas pessoas, esses servos que se dedicam integralmente ao ministério. Também devemos valorizar as pessoas, os outros irmãos que têm seus dons, assim como nós temos os nossos, assim como eu tenho os meus dons, você que me escuta tem os seus dons. Valorizar o dom que Deus tem dado, porque nós não temos os mesmos dons. Aqui ou ali podemos até ter algum dom parecido, mas a igreja cresce pela variedade, pela diversidade de dons que Deus concede aos homens. Então nós devemos saber valorizar, honrar, cuidar, aconselhar, incentivar o irmão em Cristo que tem outros dons, para que ele cresça naquele dom que Deus deu a ele,
para que a igreja de Jesus cresça cada vez mais, para que aquele irmão cresça, seja edificado e que ele edifique outros através do seu dom. Assim nós vamos crescendo uns com os outros dentro da igreja. É de extrema importância valorizarmos os dons. Você tem valorizado os dons dos irmãos que estão em sua igreja? Será que nós temos valorizado os dons que Deus tem nos dado? Nós devemos levar isso em alta consideração, ter em mente os dons que Deus nos dá. Pense nessas coisas, busque honrar o seu irmão, a sua liderança, para que eles possam servir de maneira mais grata, de maneira mais feliz. Que nós possamos crescer juntos, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.